Salve pessoal, meu nome é Felipe, eu sou um teólogo mineiro. Eu estou aqui hoje para falar um tema mais relacionado à filosofia, mas não só à filosofia, né? Tem muita relação também com a teologia. E eu já gostaria de te pedir para deixar seu like aí, compartilhar e seguir se você não segue, porque como eu não peço isso e essas coisas dão um pouquinho de trabalho, eu vou fazer isso aí agora. Então, obrigado você que seguiu, que curtiu e que está aqui assistindo o vídeo. Só para deixar claro, é um vídeo que eu pensei em fazer porque eu senti uma necessidade, principalmente a partir do último debate que teve lá no canal Spectrum, que eu vi que existiu uma demanda de algumas pessoas que falaram que o conceito de metafísica foi abordado de forma equivocada. Então eu pensei em trazer um pouco aqui sobre esse conceito que é realmente usado muitas vezes de forma equivocada, né? Então, já deixo claro que provavelmente algumas pessoas não vão gostar, porque vai ser uma introdução. É uma introdução a esse conceito, então muita coisa não será abordada e, e aquilo que será abordado também vai ser abordado a partir de um pressuposto interpretativo da qual a minha bagagem de leitura me permite, assim, né? Então, assim, já peço desculpa aí aos pesquisadores ou a galera que entende do assunto muito mais que eu, inclusive, que vão assistir esse vídeo. Mas esse vídeo realmente é um vídeo que serve mais como uma introdução ao tema. E além também do debate do canal Spectrum, eu pensei em fazer esse vídeo por conta de uma discussão que eu tive com o Loconte em uma live no TikTok, assim, porque a discussão da metafísica, no caso do texto bíblico, assim. Então, deixa eu tentar explicar como que vai funcionar. Serão 4 vídeos. Esse primeiro vídeo aqui eu vou estar abordando a metafísica na filosofia clássica. Depois, o segundo vídeo, eu vou estar falando da metafísica, a abordagem metafísica na história da Igreja Ocidental, né? Principalmente com Agostinho e Tomás de Aquino. O terceiro vídeo eu vou falar da metafísica na modernidade, principalmente Kant, Hegel e Marx. Eu sei que essa questão de Marx aí dá um pano para manga, mas enfim, a gente aborda isso lá. E o quarto vídeo eu quero abordar essa dimensão dessa dificuldade que aparece quando algumas pessoas sugerem que existe metafísica no texto bíblico, né? Que foi essa discussão, por exemplo, que eu tive com o Loconte. E aí a ideia é demonstrar que não existe metafísica na experiência do texto bíblico ali. E aí explicar um pouco as categorias que aparecem no texto bíblico, a cosmologia própria do judaísmo do Segundo Templo e falar um pouquinho os textos que aparecem no Novo Testamento, que as pessoas geralmente entendem que é um tipo de abordagem metafísica, explicar um pouquinho como é que funciona a apocalíptica judaica e algumas relações ali que aparecem no judaísmo do primeiro século, enfim. Então, serão 4 vídeos nesse sentido. O último vídeo não será tanto sobre metafísica, né? Mas será para mostrar que não existe metafísica no texto bíblico e explicar o que é que está no texto bíblico que geralmente se entende como metafísica, né? Então, serão 4 vídeos falando sobre assuntos semelhantes, assim, o que é e o que não é, né? Ou a forma que foi abordado e aquilo que se entende e o que não é, enfim. Vamos passar por esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro vídeo, né? A primeira parte, Metafísica, parte 1. A busca pelo ser e pelas causas últimas da realidade, né? Então, aqui já tem uma dica do que é, né, metafísica, né? Então eu começo aqui falando da origem desse conceito, né, do nome metafísica. O termo metafísica ele não foi usado por Aristóteles, né, ainda que as obras aristotélicas estejam divididas dessa forma. No século I a.C., Andrônico de Rhodes, que era um discípulo de Aristóteles, um aristotélico, vamos dizer assim, organizou e editou seus escritos e colocou após os livros da física,
por isso é metafísica, é após a física. Um conjunto de escritos além da física, né? Os quais tratavam do ser enquanto ser e das causas mais elevadas, né? Da filosofia primeira, aquilo que você não encontra nos textos da física aristotélica foi organizado na metafísica, né? Que fica literalmente depois da física, né? Então, as pessoas às vezes escutam esse termo e já fazem uma alusão direta a algo que sobrenatural, por não ser físico, assim, mas esse nome surge a partir de uma organização dos livros de Aristóteles, né? E aqui eu coloco que é Andrônico de Rhodes porque isso é uma tradição bem aceita que foi ele que fez, mas existe discussão se foi realmente ele que fez, né? A gente não sabe 100% se foi ele que fez, mas esse argumento é muito forte, né? É muito presente, melhor dizendo assim. É muito presente esse argumento. Então eu mantenho ele aqui, mas como eu disse, é uma introdução, então eu não vou me apegar tanto a esse tipo de discussão acadêmica. Eu vou seguir nessa linha enquanto uma introdução mesmo. Então, esse nome surge por conta da organização feita por um discípulo de Aristóteles, né? Então, que as pessoas geralmente atribuem essa divisão sendo feita a Andrônico de Rhodes. Então, o nome metafísica fala muito mais a respeito da organização do que qualquer outra coisa, porque metafísica fala principalmente sobre a filosofia primeira, né? Mas antes de falar sobre o que é metafísica, eu gostaria de falar o que não é metafísica, porque eu acho que aqui que é importante estabelecer algum nível de critério para que a gente não se perca na discussão, né? Porque aqui que acontece vários problemas, né? Então não é um estudo do sobrenatural, do mágico, do religioso. Geralmente as pessoas atribuem a metafísica a algo que tem sentido religioso, sobrenatural, como se estivesse falando de Deus ou algo no sentido do campo transcendental, né? Como aquilo que escapa da própria realidade concreta pudesse ser chamado de metafísico, né? Porque é aquilo que escapa do mundo físico, que a gente não toca, aquilo que é suprassensível, ou seja, que não é sensível, que a gente não pode tocar, a gente não pode sentir. Isso seria a metafísica. E não significa que essa dimensão de suprassensível esteja errado, assim, mas só que a gente precisa limitar isso melhor, tá? A gente precisa entender isso melhor, porque senão tudo vira metafísica e aí acontece um problema muito grande. Tudo vira metafísica no sentido de todo tipo de experiência mística se torna metafísica e aí a gente teria um problema muito grande, né, se a gente conceituasse dessa forma. Não é teologia no sentido aqui que tem por objeto o Deus revelado e a fé no sentido cristão. Com isso, existe um conceito de teologia em Aristóteles, mas é muito diferente disso, que a gente entende ao longo da tradição cristã. Então aqui eu estou falando de teologia no sentido bem estrito ao cristianismo, né? Não é uma ciência empírica, né? Pois não trata dos fatos observáveis, ainda que a ciência empírica tenha algum tipo de pressuposto metafísico antes de acontecer a sua análise empírica, né? E é por isso que é uma filosofia primeira. E a metafísica é racional e filosófica, né? Busca compreender o ser em sua totalidade e suas causas últimas, né? Então, a observação que eu acho que é importante que seja feita aqui é que a gente não deve concluir que metafísica significa simplesmente uma realidade sobrenatural que fica depois ou acima da física, né? Então, o problema da metafísica tem muito mais rigor, assim, pois se trata de perguntar pelo fundamento último daquilo que existe, o fundamento último da própria existência, assim.
Agora eu acho que a gente pode falar sobre o que é metafísica, né? Bom, como eu disse, né, a metafísica é a filosofia primeira. É aquilo que é o primeiro momento da filosofia, né? Pois investiga o ser enquanto ser e as realidades mais universais e necessárias, né? Então a gente agora, a partir disso, a gente consegue formular um tipo de definição inicial, né, que da metafísica enquanto uma investigação filosófica dos princípios mais fundamentais da realidade, né? Então, em Aristóteles, por exemplo, a gente encontra uma formulação clássica, né, da investigação do ser enquanto ser, né? Então, por exemplo, está no slide, Aristóteles a define como a ciência que considera as causas e os princípios supremos das coisas, né? Isso significa que a metafísica não estuda apenas um tipo particular de ente, né? Por exemplo, a biologia estuda os seres vivos, a matemática estuda determinados objetos e relações abstratas, assim. A física estuda a natureza, o movimento, e a metafísica procura compreender aquilo que pertence ao ser, ao próprio ser, ao ser enquanto ser. É por isso que Aristóteles chama isso de filosofia primeira, né? Ele não chama isso de metafísica, isso é atribuído depois. Então, esse pressuposto, a metafísica, né? A filosofia primeira investiga aquilo que é anterior, não necessariamente no tempo, mas em termos de fundamentação, tá? Então aqui a gente está no campo da filosofia mesmo, de estabelecer um tipo de critério metodológico, por exemplo, de como que a gente vai, qual que é o nosso ponto de partida para fazer um tipo de análise, assim. Então, daí surgem conceitos que atravessaram toda a história, né, da metafísica, portanto, ser, essência, substância, né, existência, causa, identidade, unidade, multiplicidade, necessidade, possibilidade, ato e potência, né, que são conceitos bem importantes em Aristóteles, né? Então, e para a gente não pressupor que isso seja algo... E geralmente isso está muito vinculado ao argumento de que metafísica é algo que tem relação com o religioso ou com a mística. As pessoas acham que metafísica é algo que é arcaico, ultrapassado, mas a filosofia contemporânea continua discutindo vários desses problemas, né? Então, por exemplo, a filosofia analítica, que eu não tenho nem capacidade aqui de estar falando, é uma filosofia muito distante da qual eu faço parte, assim, mas ela, por exemplo, investiga identidade, modalidade, propriedade, causalidade, relações de fundamentação, enfim, tem um campo contemporâneo da filosofia que continua trabalhando com o conceito de metafísica, então isso está longe de ser algo arcaico, né? Apesar de ter mudado o vocabulário, mudou muito dos métodos também, mas a pergunta, uma parte pelo menos da pergunta permanece, que é qual é a estrutura mais fundamental da realidade, né? Por exemplo, um amigo, David Ribeiro, é um amigo ateu da filosofia analítica. Toda discussão ele sempre volta para a dimensão da epistemologia e estabelecer algum nível de critério para a possibilidade de algum tipo de diálogo. Então, se nomeia para conceituar, assim. É isso que possibilita a discussão, né? Vamos dizer assim. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Bom,
Ah, aqui, deixa eu só alterar aqui porque eu estou em cima. Deixa eu ver, vou deixar aqui. Bom, objetos da metafísica em Aristóteles, eu coloco isso aqui porque acaba que, como o conceito está muito vinculado a ele, vai servir de alguma forma com um nível de organização, né? Então, enfim, é por isso a escolha, mas a gente vai passar por algumas figurinhas aqui. Então, a metafísica aristotélica, ela pode ser compreendida a partir desses 4 grandes eixos que estão sendo apresentados aqui no slide, né? O primeiro é a investigação das causas, né? E dos primeiros princípios, né? Por que as coisas são. Então, conhecer verdadeiramente alguma coisa, para Aristóteles, né, não consiste apenas em constatar que ela existe, é necessário compreender por que ela é como é. O segundo, o ser enquanto ser. A metafísica procura aquilo que pode ser dito do ser em sua maior universalidade, né? Então, como eu disse antes, não fala a respeito de um ente em particular, mas fala de uma dimensão bem universal. Por isso, novamente, a filosofia primeira, depois você parte para os particulares nesse caso, né? E o terceiro, a substância. E esse é um conceito, inclusive, ousia, que aparece tanto no texto bíblico quanto em Marx, que tem tem uma importância, claro, cada um da sua maneira, né, é evidente, são usados de forma bem diferente, mas eu diria, inclusive, que para entender a teoria do valor, é bom que se entenda a substância. Ainda que em Marx, por exemplo, a substância ela tenha um conceito que ultrapasse a metafísica clássica por conta do diálogo com a ciência da lógica de Hegel, né? Então, mas ainda assim, eu diria que é bastante importante a compreensão de substância. E aqui substância ocupa uma posição bem privilegiada em Aristóteles, né? Porque procura compreender aquilo que existe primariamente, assim. Então, por isso também é importante, porque esse é o exercício que Marx faz no início do primeiro volume do Capital, de tentar encontrar aquilo que é próprio da mercadoria, aquilo que tem mais valor, não no sentido de mais-valia, assim, mas aquilo que tem valor último, ou aquilo que aparece enquanto a própria essência da mercadoria, né? A realidade última da mercadoria. Enfim, o quarto eixo conduz ao primeiro princípio, né, da realidade, que é identificado na metafísica aristotélica como motor imóvel, né, que algumas pessoas falam como Deus, assim, o ser supremo, é o eterno imóvel e plenamente ato, né? Por isso o motor imóvel, porque ele não está em potência, não está em movimento, né? Mas então aqui Deus, você percebe também que é bem diferente daquilo que se compreende, ainda que depois seja trabalhado. Tomás de Aquino, por exemplo, se apropria dessas categorias para construir uma teologia cristã. Aqui ainda está bem diferente, né? Bom, esses 4 aspectos, você percebe, né, que eles estão bem conectados, né? Então eles devem ser vistos como 4 metafísicas. Eles não podem, né, na verdade, ser vistos como 4 metafísicas separadas, assim. Não é isso. Tudo isso fala sobre metafísica, já que essas 4 coisas fazem parte de um mesmo esforço, que é compreender a realidade a partir dos seus fundamentos, né? Então tudo isso fala sobre a filosofia primeira, né?
Então, a partir de aqui, a gente vai tentar ver como que os problemas que Aristóteles vai... Ele não é que é sistematizado, né, porque foi organizado exatamente por alguém posteriormente, mas de alguma forma como que isso aparece melhor organizado no pensamento aristotélico, mas já aparecem em outras figuras. Opa. Bom, mas antes aqui alguns conceitos fundamentais, né? O ser, tudo que é de alguma maneira, né? Então, primeiro é ser. Ser é um dos conceitos mais gerais possíveis, assim. Deixa eu só baixar aqui, porque daqui a pouco vai voltar uns rostinhos e aí eu já fico aqui embaixo. Então, quando a gente diz que alguma coisa existe, a gente está afirmando, de algum modo, o ser dessa coisa, né? E o outro conceito aqui é a essência, e a essência procura responder, ou substância, você pode falar aqui também, procura responder a pergunta, o que que uma coisa é? A gente está tentando entender o que que a coisa é em si mesma, né? Já a existência, por outro lado, diz respeito ao fato dela existir, assim. Então, a gente tem... percebe que são coisas que são muito próximas, assim. E a gente ainda tem a distinção entre a unidade e multiplicidade, né? Que a realidade apresenta uma enorme multiplicidade de coisas, só que a filosofia grega vai procurar compreender se existe uma unidade capaz de explicar esse tipo de multiplicidade, né? Vou dar um exemplo aqui ainda em Marx. Existem várias mercadorias, mas o que existe em comum em todas as mercadorias? Esse é o esforço de Marx, né? Por que um celular pode ser trocado por um videogame, sei lá, ou por um livro? O que tem em comum num livro e no... Entende? Você tenta encontrar o que está em comum em uma multiplicidade. Então você tentar voltar atrás e encontrar aquilo que é próprio da coisa, assim. Outro problema aqui é o da mudança, e isso tem muito a ver, inclusive, com Marx também, né, por conta da dimensão do movimento, da dialética, mas lá a gente vê. Se uma coisa muda, ela deixa de ser alguma coisa e passa a ser outra. Mas isso é possível, assim? Ou como isso é possível, né? E esse problema, aparentemente simples, né, vai produzir uma das maiores discussões da filosofia antiga, e não só antiga, né? Porque a discussão entre Parmênides e Heráclito, de alguma forma, permanece... permanece em Kant e Hegel, por exemplo. Claro, né, aqui eu não estou querendo falar que são as mesmas coisas, mas tem muita coisa semelhante acontecendo, assim. Então, essa discussão é recorrente, né? E, por exemplo, Marx, como ele se apropria do movimento, nesse sentido ele está muito mais próximo de Heráclito do que de Parmênides, e a gente vai falar sobre eles em logo. Então essas coisas continuam bem atuais, assim. E isso continua, inclusive, na psicologia, isso continua em tudo, na forma que você, inclusive, interpreta o texto bíblico, ou interpreta a própria realidade, né? Então falar sobre metafísica está longe de ser algo arcaico. Inclusive as pessoas que geralmente criticam metafísica por se apropriar de algum nível de conhecimento científico ou cientificista, ela tem um pressuposto metafísico, ok? Então o Heráclito vai enfatizar, né, o devir, né, o movimento, essa mudança, enquanto Parmênides ele vai enfatizar a permanência do ser, né, essa característica da imutabilidade. E Platão vai procurar preservar essa ambivalência em diferentes níveis da realidade. Gente, Platão é genial, é genial. Platão é genial.
toda a filosofia ocidental é uma nota de rodapé de Platão, já disse alguém. Não sei quem, vocês podem me falar. Platão é genial. Ele está tentando manter um diálogo e tentando resolver isso tudo, assim. É um absurdo o que ele está fazendo, né? E Aristóteles vai oferecer uma outra solução através da distinção entre ato e potência, né? Então também tem um tipo de nova leitura, por isso também é muito importante Aristóteles. Mas tem muitos críticos de Aristóteles que falam que, inclusive, ele deturpa muito a filosofia platônica, assim. Então, a gente vai ver algumas dessas coisas aqui agora. Bom, Tales de Mileto, né? Considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental, né? Ele viveu aproximadamente entre o final do século VII antes de Cristo, né, óbvio, e a primeira metade do século VI, e estava ligado, né, à cidade de Mileto, na Jônia. E ele é tradicionalmente apresentado, né, como o primeiro filósofo da tradição grega. E é interessante que inclusive, eu estava lendo recentemente um livro sobre filosofia pré-socrática, e tudo indica que ele teve muito contato com o Antigo Oriente Próximo e foi provavelmente influenciado pela cosmologia daquele povo, assim. Muita coisa, né, inclusive da filosofia pré-socrática já estava acontecendo ali no Egito, enfim. E aparentemente ele sofreu algum tipo de influência de povos daquela região. E eu já até pensei em fazer um vídeo falando sobre isso porque, por exemplo, esse terceiro ponto que ele defende, que tudo provém da água, é algo que é comum ao Antigo Oriente Próximo, inclusive ao texto bíblico, né? Quando você olha o Tohu Vovohu, de Gênesis 1, ou a terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ideia ali é que a água é a matéria primordial, né? Isso está muito presente em todo o Antigo Oriente Próximo, assim. Então isso é algo interessante da gente observar, mas fica em outro momento, né? Só uma curiosidade aqui. Então, com Tales a gente encontra uma mudança decisiva, né, na maneira de explicar a realidade. Que já estava acontecendo, como eu disse, em algumas regiões, né? Mas ali na Grécia isso começa a acontecer principalmente a partir dele, porque os gregos possuíam narrativas míticas, né? O que era comum, não só os gregos possuíam, mas isso era bem comum, para explicar o cosmos, né? E a novidade desses primeiros filósofos, né, como Tales, não consiste simplesmente em abandonar tudo isso que existia anteriormente, inclusive essa dimensão de ter algum tipo de que tudo provém da água, tem uma dimensão mítica aqui, né? Se essa teoria de que ele sofreu influência estiver certa, isso vem inclusive dos mitos, né? Mas aqui ele tenta procurar uma explicação cada vez mais racional para a natureza, assim, né? Então é um momento de passagem, e perceba, é um movimento. Então é uma coisa que vai acontecendo, não acontece da noite para o dia. Mas é um movimento que vai acontecendo para procurar cada vez mais uma forma de explicar a natureza de forma mais racional, no sentido aqui de flexão abstrata, e pouco mito, tentando diminuir cada vez mais a leitura alegórica. Ainda que Platão se aproprie muito da leitura alegórica, né, de um pressuposto alegórico.
Eu sou teólogo, então para mim a alegoria, eu não consigo romper com ela. Para mim a alegoria é a melhor forma de reflexão, assim. Mas enfim, isso sou eu, né? Bom, o Tales, ele pergunta pela arqué, né? Que a palavra arqué pode significar princípio, origem ou fundamento, né? E a pergunta que ele faz é bem importante, né? Porque existe alguma realidade fundamental a partir da qual possamos compreender essa multiplicidade das coisas? Que é sobre isso que a metafísica está discutindo, gente. É sobre isso que a gente está falando aqui agora. Existe alguma realidade fundamental a partir da qual a gente pode compreender a multiplicidade das coisas? Existe alguma dimensão que é universal, que perpassa por algum nível do todo? E aí a resposta que ele dá é a água, né? E isso, pra gente, pode parecer uma resposta bem tosca e simples, assim, mas para aquele contexto da filosofia, o mais importante aqui não é apenas a resposta à água aqui, né? A importância que é a pergunta que está sendo feita, né? E essa é a constância da filosofia, porque mais importante do que responder é perguntar. Então, em vez de explicar cada acontecimento através de uma narrativa particular, próprio da narrativa mítica, né? Que envolve diferentes divindades, e nem sempre divindade também, mas enfim, diferentes narrativas, assim, aqui se procura um princípio comum da natureza mesmo, assim. Ainda que de alguma forma isso estivesse presente nas narrativas míticas também, né? Essa dimensão da água enquanto a matéria primordial, vamos dizer assim. Então aqui nasce uma característica que vai permanecer, né, na metafísica, né, que é explicar a multiplicidade a partir de um fundamento. E o Tales, ele, ainda que seja muito próximo da cosmologia e da cosmogonia, das antigas cosmogonias, ele faz essa pergunta que vai abrir caminho para questões que são propriamente ontológicas, né? Então, por isso então perceba que, de alguma forma, o surgimento da filosofia está vinculado ao surgimento da metafísica, né? Então é muito estranho, inclusive, que pessoas critiquem metafísica e adorem filosofia. Não faz sentido, né? Não faz sentido uma pessoa dizer que gosta de filosofia e fala muito mal, sei lá, da metafísica. Não entende, né? Mas enfim, por isso a gente está aqui, para tentar explicar. Não sei se está ficando claro, mas eu espero que até o final, de alguma forma, as coisas fiquem um pouco mais tranquilas, assim. Bom, aqui é o Heráclito, que eu disse um pouco antes, né? Ele viveu aproximadamente entre o século VI e o século V a.C., né? Como pode ver pelo nome, ele era natural de Éfeso, uma cidade jônica da Ásia Menor. E a sua obra chegou até a gente por fragmentos, né? E ele tinha um estilo bem enigmático, assim, que fez com que ele fosse conhecido na tradição como um pensador meio obscuro. E eu gosto bastante dele, assim, né? Bom, pelo menos o pouco que eu conheço. Preciso lembrar o tempo todo que eu sou teólogo. Claro, o teólogo está em constante diálogo com a filosofia, estou em formação filosófica também, mas eu não sou um filósofo, né? Eu penso como um teólogo, então, mas quando eu penso, eu gosto de dialogar bastante com Heráclito, assim, ainda que ele seja um personagem obscuro.
E com Heráclito, o problema filosófico ele ganha uma outra dimensão, né? O centro da reflexão deixa de ser apenas qual que é a matéria primordial. É aqui que eu acho interessante, porque ele passa a envolver a própria estrutura da realidade. Porque ele percebe que aquilo que a gente experimenta está continuamente mudando, pô. Por que eu gosto dele? Porque, como eu trabalho com praxis, e a praxis fala sobre uma realidade que é concreta, histórica, eu olho para a realidade e eu vejo que ela está em constante mutação. Então eu não percebo as coisas como se elas estivessem de forma rígida e imutável. As coisas, a realidade está em constante movimento, em constante mudança. Então nascimento, crescimento, envelhecimento, transformação e morte faz parte da realidade. É por isso que a filosofia de Heráclito ficou profundamente associada ao devir, que é esse vir a ser, um movimento que mostra para nós a realidade, né? Só que aqui é necessário, né, a gente evitar um tipo de simplificação, tá? O Heráclito não está dizendo simplesmente que tudo muda de maneira caótica, não, tá? Em Heráclito, o devir possui uma ordem. E essa ordem em Heráclito é expressa pelo conceito de logos, né? De razão. Então, e aí, devir não pode significar caos, né? Porque se é racional, se tem razão, significa ordem, é o contrário. É de alguma forma como que a realidade ela se faz de forma organizada. Então, vou dar alguns exemplos aqui de movimento que acontece na vida, mas inclusive para organizar a própria experiência, né? Porque o movimento acontece entre contrários, né? Os contrários desempenham um papel decisivo na própria realidade. Então, dia e noite, quente e frio, vida e morte, tensão e repouso. Então, a própria realidade se manifesta a partir dessas oposições em Heráclito. A unidade ela não elimina necessariamente os contrários. Ela pode existir justamente através dessa tensão entre eles. Então, perceba por que eu gosto muito dele, porque Hegel, de alguma forma, ele está bebendo muito desse personagem. E Marx bebe muito de Hegel, né? Então, é esse cara que começa toda essa tradição filosófica de pensar a realidade enquanto algo que está em constante mutação. E em Heráclito, o fogo que se torna uma imagem privilegiada dessa realidade dinâmica, né? Diferente de Tales, de Mileto, que era a água, em Heráclito é o fogo, né? A contribuição metafísica do Heráclito é profunda porque ele obriga a filosofia a levar a mudança a sério. Então, o próprio movimento que estava acontecendo de transição da filosofia, do mito para o logos, vamos dizer assim, aparece aqui em Heráclito de alguma forma, tipo, a gente precisa levar de alguma forma esse pensamento a sério, né? Então, a partir dele aqui, não basta perguntar o que existe, mas também agora é necessário perguntar como que aquilo que existe pode mudar e ainda continuar sendo alguma coisa. Percebe? Mas a gente ainda está na realidade do ser. A gente ainda está na realidade da filosofia primeira, de tentar entender de alguma forma como que as coisas são em si, ainda que seja de algum nível mudando, em mutação. E esse problema aqui, gente, vai ser fundamental tanto para Platão quanto para Aristóteles, tá? Então aqui, pensar o ser não pode simplesmente apagar o movimento, né? Apagar o devir. Bom, esse é Heráclito, né? E aqui a gente tem o grande Parmênides, né? Que é entendido por alguns aí como o pai da metafísica clássica, vamos dizer assim. O Parmênides ele nasceu em Eleia, né? Uma colônia grega que ficava no sul da Itália, provavelmente no final do século VI a.C.
e foi uma das figuras centrais da escola eleática, né? A filosofia dele chegou até a gente principalmente através de fragmentos do poema filosófico que é tradicionalmente dividido entre a via da verdade e a via da opinião. Eu coloco essas breves biografias aqui para caso vocês queiram procurar, enfim, e aí fiquem à vontade. Bom, então, aqui, como eu disse antes, tem uma disputa epistemológica, portanto metafísica, entre Heráclito e Parmênides. Epistemológica, lembrando, sobre o próprio conhecimento, como a gente pode conhecer as coisas, conhecer a coisa em si, conhecer a própria realidade. Então, os dois estão partindo de lugares um pouco diferentes, mas, enfim. Então, se Heráclito coloca a gente diante do problema da mudança, o Parmênides ele realiza uma das viradas mais radicais da filosofia, que é o princípio, o princípio fundamental pode ser resumido dessa forma, assim, né? O ser é, o não ser não é. Bom, isso vai ter uma discussão depois, principalmente em Platão, mas a gente começa aqui em Parmênides dessa forma, né? E a afirmação parece bem simples, mas as consequências são bem grandes, assim. Porque se algo é, ele não pode simplesmente surgir do não ser absoluto. Aquilo que verdadeiramente é, também não pode se transformar em não ser. Então a coisa não pode ser e deixar de ser por algum tipo de transformação, assim. Então percebe que tem, de alguma forma, uma dimensão de algo estático, de algo que é imutável, tá? Supera, de alguma forma, a lógica de Heráclito, que está em movimento e que ainda permanece o ser. Então, ele aqui está estabelecendo uma relação bem forte entre ser, pensamento e verdade, né? Então, o ser verdadeiro, ele é pensado como ingênito, imperecível, uno e contínuo. Então é isso, é imutável, e é uma realidade una, acima de tudo, assim. E isso cria, de alguma forma, um problema para a filosofia, porque a nossa experiência mostra mudança, pô. A gente está em constante movimento, e aí? Só que para Parmênides a razão parece exigir permanência. Então aqui começa a acontecer de alguma forma algum tipo de dualidade. E com isso eu não estou dizendo aqui que acontece uma cisão de dois mundos, não é isso, tá? Mas da própria forma de se entender como é que funciona a realidade, assim, né? Então, em alguma dimensão, a razão ela está em permanência, enquanto a experiência está em mudança. Então, essa é a dualidade, né? Entre razão e experiência. E lembra a linguagem de Kant, né? Entre fenômeno, que é a experiência, e númeno, que é essa coisa em si, né? Aqui na linguagem de Parmênides, a razão, assim. O Parmênides conduz o pensamento à unidade do ser, né? Então, a partir daqui vai surgir esse problema que vai acompanhar a filosofia posterior, né? Como que explica racionalmente a mudança sem afirmar que o ser surge do nada ou se transforma em puro não ser? E aí o Platão ele vai tentar responder distinguindo o sensível do inteligível, e o Aristóteles vai tentar responder através do ato e potência, né? E é aqui nesse sentido que a gente não pode colocar o Parmênides como um simples pré-socrático, mas ele é o cara que muda a própria natureza da pergunta filosófica, né? Por isso que alguns dizem que ele é o pai da metafísica clássica. E aqui o grande e famoso Sócrates, né? Nasceu em Atenas, né? Por volta de 470.
morreu em 399 a.C., não deixou obras escritas como Jesus Cristo. E o conhecimento que a gente tem sobre esse cara depende principalmente do testemunho de discípulos dele, como Platão, Xenofonte, principalmente Platão, né? Platão é a figura mais conhecida por isso aí. O pessoal diz, esse cara existiu, gente, sem isso aqui, tá? E ele foi condenado à morte pela cidade de Atenas e morreu após beber um veneninho lá, né? Enfim, teve uma polêmica lá que todo mundo sabe, que o pessoal não estava gostando muito do que ele estava fazendo lá. E com ele aqui ocorre uma mudança de direção, porque os primeiros filósofos estavam preocupados principalmente com a natureza e o cosmos, e o Sócrates concentra sua investigação no ser humano. Então, a questão fundamental aqui em Sócrates passa a ser o que é o homem, o que é o humano, né? E essa mudança aqui possui consequência metafísica, né? Porque por exemplo, segundo Giovanni Reale, que foi um cara bem importante, principalmente para a leitura da tradição platônica, no fim do século passado para cá, ele diz que o Sócrates identifica a essência humana com a alma racional, né? Isso vai influenciar bastante Platão depois. Que em Sócrates é entendido como personalidade consciente, como o próprio eu. Então é como se fosse a essência, né, a substância do humano. E isso aqui, gente, representa uma profunda transformação no conceito de alma mesmo, tá? Até hoje, de alguma forma, isso está presente. Hoje tem outras influências também, mas de alguma forma até hoje isso está presente. Por exemplo, algumas falas no sentido de até louvores, né, que tem hinos, que as pessoas cantam de alguma forma aquieta minha alma, por exemplo. Aquieta minha alma. É uma coisa mais íntima, assim. Bom, isso perpassa pelo menos pela experiência de pessoas que vieram de tradição evangélica como eu. Por isso que o conhecimento de si aqui em Sócrates ele assume de alguma forma uma importância muito grande, porque o conhecer a si mesmo, né, ele significa compreender aquilo que verdadeiramente constitui o homem. E se a essência do humano, o homem aqui é humano, tá, gente? Se a essência do humano é a alma racional, então cuidar de si significa propriamente cuidar da alma. Então, Descartes talvez esteja repetindo algumas coisas que já estavam começando a acontecer aqui. Porque a partir daqui aparece um tipo de intelectualismo moral socrático, assim. Porque a virtude está profundamente ligada ao conhecimento, ao ato de pensar. Enquanto o vício está relacionado à ignorância, saca? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, aqui é importante a gente também não transformar o Sócrates em um autor que está criando uma metafísica de forma sistemática. Tá? Eu não quero fazer isso também. Ele não faz isso como Platão e Aristóteles fazem. E se fez também a gente não sabe, né? O que a gente conhece é o que a gente tem. Mas a contribuição dele está numa outra direção, assim. Que é a busca por definições universais que vai preparar Platão, né? E aí a gente chega nesse monstro da filosofia ocidental, que é o Platão, né?
que é um cara que é extremamente mal compreendido aí, principalmente, bom, pelo menos por grande parte da galera de esquerda. Bom, eu já vi muita gente falando coisa que às vezes não faz nem muito sentido, mas, bom, isso acontece, né? O Platão, ele nasceu também em Atenas, né, aproximadamente em 427, e ele morreu por volta do ano 347 a.C. Ele, como a gente já falou antes, ele foi o discípulo de Sócrates, né, e foi bem, o Sócrates marcou bastante Platão. Platão, ele viajou bastante pelo mundo grego, né, ele teve contato que influenciou ele também com o pitagorismo, né, e ele fundou, lá em Atenas, fundou a academia, que é uma das instituições intelectuais mais influentes, né, da antiguidade. Reza a lenda que esse pessoal tinha relação com... Bom, reza a lenda não, né? Mas com o crescimento do intelecto e do corpo também. Então os caras gostavam de ser parrudo, assim. E o Platão, ele... Quase um cebolinho ao contrário aqui, né? Eu falei Pratão. O Platão, ele recebe praticamente todos os problemas que a gente viu até aqui, tá? Então, do Heráclito, ele recebe o problema do devir, da mudança. De Parmênides, ele recebe o problema da estabilidade e da inteligibilidade do ser, então, ou seja, da imutabilidade, né? Se um tem mudança, se Heráclito passa para ele o problema da mudança, o Parmênides passa para ele o problema da imutabilidade, da inteligibilidade, inclusive, né, do que pode ser, do que é inteligível. De Sócrates, ele recebe essa busca pela essência, pelo universal, né? Então ele é um cara que foi bastante influenciado pelos filósofos anteriores e ele, de alguma forma, ele consegue responder tudo muito bem. Tudo muito bem. E a filosofia dele pode ser compreendida como uma grande tentativa de articular todos esses problemas, né? E aqui o primeiro passo fundamental aqui é aquilo que o Giovanni Reilly enfatiza como a segunda navegação, né? E a gente vê isso logo. Eu coloco ali no ponto da oralidade. A expressão indica uma passagem das explicações predominantemente físicas para uma explicação através de causas inteligíveis, assim. O Platão, ele percebe que uma explicação puramente material, ela não é suficiente para responder por que as coisas são aquilo que são. Então, por exemplo, se antes Tales falou a respeito da água e Heráclito falou a respeito do fogo, Platão olha e fala assim, pô, isso aí não serve para responder. Então, ele para de procurar também a resposta na materialidade e agora vai buscar a resposta em outro lugar. Porque a explicação puramente material não é mais suficiente aqui em Platão para responder como que as coisas são ou por que as coisas são aquilo que são. E aí começa a surgir a teoria das formas ou a teoria das ideias, assim, né? As coisas sensíveis em Platão, elas são mutáveis e perecíveis. E as formas, elas são inteligíveis e possuem estabilidade. Então, a forma ou ideia, ela tem um nível de inteligência, porque é inteligível, né? E é estável, é rígida, é fixa, é imutável. Enquanto a coisa sensível, existem várias coisas. Então, percebe que de alguma forma ele está colocando Parmênides e Heráclito aqui, junto, aqui, assim, né? Só que Platão procura aquilo que torna possível reconhecer, por exemplo, aqui pegando
alguns exemplos, né? Ele tenta conhecer todas as coisas belas a partir de algum nível de dimensão. Qual que é a forma do belo, vamos dizer assim? Porque tem muitas coisas belas. Então ele procura, de alguma forma, aquilo que torna possível reconhecer todas essas coisas como bela. Isso não está na materialidade, isso está anterior. Percebe a metafísica? Está anterior, é a filosofia primeira. É antes da análise do belo. O que é o belo? E você não pode procurar o belo em Platão, você não pode procurar o belo na própria realidade sensível. Você tem que entender o que é belo na realidade, pela forma. Um outro exemplo aqui que a gente pode usar, que tem muitos atos que são considerados justos, mas a gente tem que perguntar o que é justiça em si, de forma abstrata mesmo em Platão. Antes a gente tem que refletir sobre isso. Então, dessa forma, o Platão ele desloca a investigação para uma dimensão inteligível da realidade. E aqui a gente pode perceber que, com uma certa clareza, né, se eu estou me fazendo claro, é como que Platão está dialogando e respondendo aos seus predecessores, né, esses filósofos que a gente falou antes. O mundo sensível aqui em Platão possui características de Heráclito. Mudança, multiplicidade, geração e até corrupção. Mas, em Heráclito, de alguma forma, tem uma dimensão de ordem. Não que aqui não tenha, mas é a forma que está sendo organizada em Platão. E a dimensão inteligível preserva, de alguma forma, a dimensão de Parmênides, que é a estabilidade, a identidade, a inteligibilidade. Então, por isso que o Platão ele não simplesmente escolhe Heráclito ou Parmênides, ele coloca os dois em tensão e de alguma forma isso é bem heraclitiano, né? Mas ele coloca os dois em tensão e segue a partir disso. Isso é bem interessante, né? De certa forma, esse movimento se repete ao longo da história da filosofia. De pegar duas escolas filosóficas anteriores e colocar eles em tensão. O Kant fez isso, por exemplo. E Platão ele procura explicar porque ambos percebem, Heráclito e Parmênides, por que esses ambos perceberam aspectos que são fundamentais do problema, né? E a teoria das formas, de alguma forma, é a resposta que está sendo dada a esse problema. A ideia de existir um mundo da ideia, assim. Mas aqui, gente, por favor, não sejam neoplatônicos ou cristãos demais ao entender que esse mundo da ideia no sentido de um dualismo como se existisse duas realidades antagônicas aqui, assim. Não coloquem dessa forma, tá? Aqui tem uma relação com a própria possibilidade de conhecer e a própria realidade do ser, né? Outro elemento fundamental aqui em Platão é a dialética, né? Que é exatamente o que possibilita esse diálogo do sensível ao inteligível, né? Aqui ela não deve ser entendida apenas como uma técnica de discussão, e ela representa movimento, né? Sempre movimento, mas aqui em Platão, um movimento intelectual em direção ao princípio, né? Ao inteligível. Então o pensamento parte de realidade particular e de hipóteses e procura atingir cada vez mais universais e fundamentais. Então é um movimento que começa dos particulares até chegar no universal.
E aí a gente poderia falar e, e, e- e perceba que de alguma forma Marx faz isso também, né? Esse é o movimento que ele faz. Vai pegando cada mercadoria assim até chegar na universalidade, assim, que seria o valor e substância do valor, trabalho abstrato. Enfim, a gente chega lá. Mas a gente pode colocar dessa forma, assim, do sensível para o inteligível aos princípios, assim. Ou, de uma forma melhor dizendo, assim, da opinião puramente, para uma hipótese, para a dialética até chegar ao bem, né? E o bem aqui ocupa uma posição fundamental porque não é apenas mais uma forma entre outras, né? Ele funciona como princípio de inteligibilidade e valor, né? Então, portanto, aqui o movimento dialético não significa simplesmente abandonar o mundo sensível. Significa procurar aquilo que o torna inteligível, né? Na própria experiência sensível. Assim, né? É a dialética que possibilita o conhecimento inteligível, né? Ou o conhecimento da forma, vamos dizer assim. E tem um ponto fundamental aqui em Platão, gente, é o não dito, né? E esse ponto aqui, eu coloquei como uma atenção especial aqui, porque ela é bem central na interpretação que o Rilke faz de Platão, assim. E uma tradição que surge ali em Milão, né? Porque, assim, o Platão, ele escreveu diálogos, né? E isso já é filosoficamente significativo. Porque ele não apresenta simplesmente sua filosofia na forma de um tratado sistemático, no qual todas as conclusões aparecem organizadas. Tem personagem, tem argumento, tem objeção, tem movimento argumentativo, né? Tem dialética. E há coisa aqui, tem algumas coisas que não são definitivamente cerradas no texto, né? E esse ponto é bem importante para essa tradição, porque além das obras escritas, existem testemunhos de discípulos como Xenócrates e Aristóteles sobre os ensinamentos orais de Platão, que acaba criando, de alguma forma, uma diferença entre o Platão escritor e o Platão que é professor da academia, né? E com isso eu não estou dizendo novamente que existe duas pessoas ou algo nesse sentido. E a gente também pode dizer que nem necessariamente tudo que o Platão ensinava oralmente foi registrado, né? De forma integral nos diálogos. E para essa interpretação platônica, isso é bem importante para reconstruir a arquitetura profunda da metafísica platônica, né? E é nesse contexto que aparecem os princípios do uno e da díade indefinida. E o uno aqui ele relaciona com a determinação, com a unidade e com a ordem. Enquanto a díade ela se relaciona com a multiplicidade e indeterminação. Perceba que a gente tá falando das mesmas coisas com outros nomes para falar em outros ambientes também, né? Porque a realidade aqui ela passa a ser compreendida através da relação entre a unidade e a multiplicidade, né? Entre o uno e a díade, né? Entre a forma e a sensibilidade, ou aquilo que é possível conhecer através da dialética, né? De alguma forma. E essa leitura aqui permite perceber que a metafísica de Platão ela pode ser mais complexa do que uma versão escolar resumida simplesmente existem dois mundos, tá? E isso aqui é muito importante, porque de alguma forma essa tradição ela superou essa concepção que é bem comum que as pessoas entendam que
existem dois mundos porque o que existe aqui uma dialética que possibilita o conhecimento da forma, tá? Então não existe dois mundos. A questão platônica aqui, ela antes, na verdade, é compreender os diferentes níveis e princípios da própria realidade, a relação entre o sensível e o inteligível, tá? Então, por isso que foi muito importante essa leitura essa dimensão da oralidade, do não dito em Platão, para a gente conseguir perceber algumas coisas que a escola que ficava apenas com aquilo que está escrito não conseguia perceber. E é até interessante que o Hillel ele começa no livro dele da Loyola, que ele fala sobre Platão, que ele demonstra como que o Platão, para ele a oralidade é muito superior à escrita, porque a oralidade ela permite a dialética. Ela permite a contradição e o diálogo, enfim. Então, a gente precisa dar vazão e espaço para aquilo que não é dito, né? Em Platão. E chegamos, então, num outro monstro, né? Também não muito querido por muitas figuras da esquerda, que é o Aristóteles. O Aristóteles ele nasceu em 384 a.C., né? E morreu em 322. E, bem jovem, ele ingressou na Academia de Platão, onde ele permaneceu aproximadamente 20 anos, né? Mas ficou meio bolado quando Platão morreu, e aí ele deixou Atenas. E aí depois ele foi ligado à corte macedônica, né, e foi tutor de Alexandre o Grande. Isso é uma história bem conhecida aí por geral. E aí quando ele volta a Atenas, ele funda a própria escola, né, que é o Liceu. E com Aristóteles aqui, gente, a gente chega à primeira grande sistematização da metafísica antiga, né? Aqui as coisas começam... E de novo aqui, tá, gente? Não é sistematização como se ele estivesse escrevendo de forma sistemática, né? Mas aqui realmente a coisa começa a acontecer, né? E ele é profundamente devedor de Platão. Só que ele também é bem crítico a Platão. Ele é um aluno que tenta pensar... Ele, né, não só repete. Inclusive um parênteses aqui. Esse é um grande problema das nossas formações atualmente. A formação, por exemplo, tanto da filosofia quanto da teologia, vou falar aqui mais da teologia, tá? Ela não te ensina a teologar, ou ela não te ensina a filosofar. Ela te ensina a repetir o que as pessoas falaram antes. Eu tenho muita raiva de teólogo que só repete o que outra pessoa falou. Por favor, gente, tenta produzir algo a partir daquilo que você leu, tipo, se coloque à prova, tá ligado? Critique seus mestres. Me dá muita agonia quando você pergunta uma coisa para alguém te indica um livro para ler de uma outra pessoa. Poxa, cria uma reflexão, cara. Claro, com metafísica, com isso eu quero dizer, com método, né? Construa isso direito, faça isso bem. Porque também, senão, aí é melhor passar uma outra coisa pra gente ler mesmo, né? Não é nenhum nem outro, não é nem só falar qualquer coisa sem nenhum tipo de metodologia, e também não é só passar uma coisa que uma outra pessoa pensou. Então, a partir dos seus teóricos, reflita e construa algo. Proponha algo. E faça crítica aos seus mentores. Isso é bom. Isso é bom para a própria formação do conhecimento. E para quem é amante da filosofia, para quem é filósofo, né? Ou para quem é amante do saber, melhor dizendo.
Então, fecha parênteses aqui, porque Aristóteles ele fez isso, né? Criticou, apesar de ser muito influenciado por Platão, critica Platão. Ele concorda, né, que a realidade ela precisa ser inteligível, mas ele rejeita a necessidade de separar as formas das coisas concretas, né? Então, de alguma forma, o Platão ele estava tentando lidar com a questão de Parmênides e Heráclito, e aí acaba de alguma forma criando essa dualidade entre a forma e a coisa concreta, e aí Aristóteles olha, não, peraí, pô. E aí meio que Aristóteles tenta superar isso também, assim. E ele fala, pô, a forma não precisa existir num mundo separado, assim. Ela está presente no próprio ente, né? E é por isso que eu acho bem importante entender Aristóteles para entender Marx, assim. E daí uma das grandes teses aristotélicas, né? A substância, a essência, que seja, mas aqui na linguagem aristotélica, a substância sensível é um composto de matéria e forma, de sensibilidade e de suprassensibilidade, vamos dizer assim, aqui, de matéria e forma, ou matéria e ideia, enfim. Então, o Aristóteles ele define uma ciência que investiga o ser enquanto ser, né? Isso não significa procurar uma coisa chamada ser escondida atrás de todos os objetos, né? Significa investigar os princípios que pertencem ao ente enquanto ente. Ao mesmo tempo, o Aristóteles ele percebe que o ser se diz de muitos modos, né? Então a gente pode dizer, Sócrates é homem, Sócrates é branco, Sócrates está sentado, Sócrates está em Atenas. E em cada afirmação o verbo ser aparece de maneira diferente. Só que essas diferentes maneiras elas não estão completamente desconectadas. Porque elas todas se organizam em torno da substância, em torno do ente que é o Sócrates, né? Percebe? Então, perceba que, de alguma forma, você está lidando com o ser enquanto ser. Você não está procurando ser dentro de uma... como que fala? Escondido em torno de um objeto, né? Ele não está escondido em torno do homem, em torno da branquitude aqui. A gente está analisando, nesse caso dos exemplos, o próprio Sócrates, né? E como cada afirmação do verbo ser que está aparecendo de forma diferente, essas diferentes maneiras e essas diferentes maneiras não estão desconectadas, elas se organizam em torno dessa substância, né? Da substância, nesse caso Sócrates. Por isso que a substância ela se torna central na metafísica aristotélica, tá? E é importante pensar em substância aqui para quando a gente for pensar em Marx, por favor. E não só Marx, né? Um cristão que precisa entender isso de substância, porque quando a gente está falando de Eucaristia, a gente está falando de substância, né? O que é o corpo de Cristo? O que é a Eucaristia? O que é o pão? Enfim, isso tudo aparece ali na elaboração teológica para fundamentar isso aí. Isso aí está tudo ali presente, tá? Ainda que transubstanciação seja de alguma forma como que eu posso dizer? Um tiro na filosofia aristotélica, né? A gente chega lá depois. As categorias que estão sendo usadas ali são
são aristotélicas, né? Então, a substância, gente, é aquilo que possui existência primária, né? Então, uma qualidade, por exemplo, ela existe em alguma coisa. A cor branca existe em alguma coisa branca. Mas uma substância individual, ela possui uma prioridade ontológica, uma prioridade do próprio ser, assim. Então, nos seres sensíveis, Aristóteles explica a substância através da relação entre matéria e forma. A matéria é aquilo de que algo é constituído. E a forma é aquilo que determina o que a coisa é. Então, uma mesa, ela pode ter várias matérias, vamos dizer assim. Ela pode ser grandona, ela pode ser pequenininha, ela pode ser de ferro, ela pode ser de madeira. Então, a matéria muda, mas a forma mantém. Entende? E é a forma que determina o que a coisa é. E o que a coisa é? Mesa, nesse exemplo. Então, Aristóteles ele preserva a importância da forma platônica, mas ele rejeita a separação. Tá? Então, ele está superando de alguma forma essa dualidade platônica. Assim. A forma ela se encontra na própria coisa. Né? Então, olhar para a coisa, olhar para a matéria, você encontra a forma, você encontra a ideia presente ali na sensibilidade da coisa. E essa mudança aqui de Aristóteles é decisiva. Assim, né? Para Aristóteles, conhecer verdadeiramente significa conhecer as causas. Né? E existem diferentes sentidos de causa. Primeiro, a causa material, do que algo é feito. Segundo, a causa formal, o que essa coisa é, as duas coisas que a gente disse aqui. Terceiro, a causa eficiente, o que produziu essa coisa ou iniciou determinado processo. E quarta, a causa final, para que ela existe ou para qual fim tende. Então são 4 causas, né? Então, por exemplo, uma estátua, né? Material, bronze, um exemplo aqui. A causa formal, né? A forma da estátua. A causa eficiente, o escultor, né? Aquele que está anterior a ela. E a causa final é para qual fim a estátua foi produzida, né? Então ele vai olhar para as coisas e tentar analisar isso, assim. Então, portanto, explicar alguma coisa não significa apenas descobrir de que matéria ela é feita. É uma explicação completa que procura diferentes dimensões causais, assim. Ou melhor, uma explicação completa procura diferentes dimensões causais. Gente, isso tudo é metafísica, percebe? Você procurar qual que é a matéria, você procurar ou melhor, a causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final, isso tudo é metafísica. E por fim, ato e potência é um dos pontos mais importantes, né, para a gente pensar aqui. Vamos recordar aqui de Parmênides, né? Se o ser é e o não ser não é, como que a mudança pode acontecer, né? E Aristóteles ele vai tentar lidar com isso. E aí ele percebe que existe uma diferença entre não ser absolutamente e ainda não ser em ato aquilo que se pode ser. Inclusive até a Michele, a Strava da Vida, usou esse vida e potencial, por exemplo, né? No debate dela sobre aborto, enfim.
Então, de alguma forma, usou uma linguagem que é metafísica, né? É daí que surge a distinção entre potência e ato, né? Potência é uma capacidade real. E o ato é a realização dessa capacidade. Ok? Então, um exemplo aqui, né? Uma semente não é atualmente uma árvore adulta. Mas isso não significa que ela seja simplesmente não árvore, da mesma maneira que uma pedra é, entende? Então, e nem significa que ela será, que terá atualidade, que será um ato. Porque para isso precisa de várias coisas, né? Mas ela tem potencialidade para ser. A pedra não tem potencialidade para ser uma árvore. A semente ela possui a possibilidade real de se tornar uma árvore. Então ela é árvore em potência. A semente é uma árvore em potência. E quando essa capacidade se realiza, aí a gente tem árvore em ato. Ok? Então, dessa forma, o que ocorre aqui é uma passagem de potência para o movimento, para o ato. Então perceba que de alguma forma a dialética também se faz presente. O devir também se faz presente em Aristóteles, né? O movimento se faz presente em Aristóteles. A mudança pode então ser compreendida como uma atualização de uma potência, né? Um exemplo bobo. A China é um comunismo em potencial. Enfim, a história ela está em constante atualização e mudança, né? Bom, enfim, só uma piadinha bem ruim, inclusive. Mas é porque o pessoal fica discutindo aí se China é ou não é, enfim. Bom, essa solução aqui de Aristóteles, ela é de forma extraordinária, assim, ela é bem importante porque permite a Aristóteles pensar a mudança sem fazer o ser surgido por um nada, sabe? De forma completamente abstrata, assim. Como sintetiza o material anterior daquilo que foi visto em Platão, ele consegue de alguma forma lidar com essa dualidade e estabelecer de alguma forma uma unidade que resolve a questão de uma forma que não crie tantos problemas, assim. Pelo menos para Aristóteles, né? Porque aqui Aristóteles ele oferece uma resposta bem forte que foi deixado, o problema que foi deixado por Parmênides e Heráclito, né? Uma resposta diferente de Platão, mas dá uma resposta, né? O Heráclito ele tinha razão em perceber a mudança e Parmênides tinha razão em exigir inteligibilidade do ser, né? E aí Aristóteles procura explicar ontologicamente como a mudança é possível. E aí surge uma nova questão, né? Por conta dessa dimensão do ato e potência. Se existe um movimento, a gente precisa perguntar pelas condições desse movimento, né? É aqui onde eu começo a me distanciar um pouco, tipo, achar já que, tipo, enfim. Porque o Aristóteles ele desenvolve então uma reflexão aqui sobre o motor imóvel, né? Porque o motor imóvel ele não pode possuir potência não realizada. Porque se possuir potência, ele pode mudar. Então perceba que de alguma forma aqui ele está tentando dialogar com Parmênides aqui. Tipo, tem algum nível de mutabilidade, né? Se possui potência, pode mudar. Mas aquilo que explica
o movimento, ultimamente o movimento não pode depender da mesma maneira do outro princípio de atualização. Então, assim, tentar explicar aqui. O primeiro motor é ato puro, sem potência, sem mudança e eterno. E perceba que de alguma forma que ele está dialogando bastante com Parmênides para tentar demonstrar que existe algo que é anterior a todo o movimento, a tudo aquilo que a gente percebe que está em movimento, assim. E isso tem que ver com o eterno. E aí você já começa a pensar como que isso ajudou de alguma forma ao cristianismo a elaborar sua concepção sobre Deus, e, enfim, essas categorias aí que aqui eu já não começo a me distanciar bastante, assim. Tem uma imagem famosa aristotélica que mostra o seguinte questão, assim, que é como o amado move aquele que ama. Não se trata de empurrar fisicamente o universo. Trata de causalidade final, né? E aí lembra da dimensão das 4 causas, né? Então, o motor imóvel representa dessa forma o ponto extremo da metafísica aristotélica, né? Nesse retorno para a filosofia primeira, se chega no motor imóvel, que a passagem da potência ao ato conduz, em última análise, à necessidade de um princípio que seja ato puro. E aí, nesse sentido, a gente pode falar de Deus, né? Deus é ato puro, né? E aí Deus é imutável, Deus é perfeito. E aí todas aquelas categorias que o cristianismo vai se apropriar para falar a respeito de Deus, aí você já começa a entender aqui. Mas perceba que isso é um movimento que é feito de forma racional na filosofia aristotélica, que não tem relação com mística, enfim. Bom, chegamos a 1h30 de vídeo e eu não sei se vocês chegaram até o final. E eu sei que não foi uma coisa o melhor possível, nunca é o melhor possível. E novamente, eu sou um teólogo antes de ser filósofo. A minha ideia é tentar contribuir o mínimo que eu puder para ajudar quem quiser, assim, e aceito críticas, tá? E agradeço as críticas que vierem, mas de alguma forma é uma tentativa de possibilitar uma introdução aí à metafísica da forma mais honesta possível que eu conseguir. E sei que pessoas não vão gostar, porque é isso, né? Tem algumas percepções que são diferentes mesmo. Algumas pessoas que entendem, inclusive, muito melhor do que eu, que podem contribuir, podem até dialogar com esse vídeo e acrescentar coisas que faltaram e tal. Mas, novamente, é uma introdução que serve para quem tem interesse aí. Até para entender como que isso é importante, por exemplo, para o próprio estudo bíblico, né? Ou não só estudo bíblico, para a própria produção ou elaboração teológica. Porque a gente também vai... e isso é comum, por exemplo, na forma de pensamento ocidental e até na produção teológica acadêmica, que você estabeleça algum nível de rigor metodológico e tenha algum nível de reflexão para estabelecer um critério epistemológico, né, sobre aquilo que você vai dizer, né? Antes de produzir, você estabelece o seu método, ainda que você não diga. Tem uma filosofia primeira ali, tá? Então, esse é o primeiro vídeo. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Novamente, peço desculpa aí pela incompetência de fazer algo melhor, mas eu acho que de alguma forma isso serve para, enquanto introdução, enquanto possibilidade de diálogo das outras coisas que eu farei por aí. Então,
Muito obrigado por quem chegou até aqui. Novamente, peço para você que não fez, que curta, que siga, que compartilhe aí e ajude a chegar um pouquinho mais longe, porque essas coisinhas dão um pouquinho de trabalho. Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau.